Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje tem muita coisa boa para mostrar para vocês. Este é o book haul do mês de fevereiro de 2022. Bom, gente, vamos lá, vou mostrar os livros novos que chegaram aqui em casa no mês de fevereiro. Tem algumas trocas no Scooby, tem presentes de aniversário, resquícios de presentes de aniversário que estão chegando ainda. Meu aniversário é no final de janeiro, então alguns presentes chegaram em fevereiro. E, como sempre, algumas comprinhas. Eu vou começar por uma troca que eu fiz no Scooby. É um livro que eu já tinha. Eu emprestei esse livro, ele nunca mais voltou. E eu gostei muito dele. Eu fiquei triste de não ter recebido esse livro de volta, porque ele foi presente da Lilica, do canal Comparando Livros. Mas, infelizmente, não voltou, né? Mas eu gostei da leitura, eu já li, que é o livro Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, pela Suma de Letras, tradução de Deborah Landsberg. É um livro um pouco de um certo terror psicológico, mas bem leve, é uma coisa meio suspense, é um mistério de duas irmãs que moram nesse castelo, que é uma espécie de mansão da família. A cidade onde elas moram, elas consideram meninas muito esquisitas, e alguns outros personagens, inclusive membros da família dessas duas meninas, vão entrar em cena para complicar as coisas. E foi um livro que na época que eu li, eu gostei, mas eu também fiquei um pouco confusa, então eu gostaria muito de relê-lo. Por isso eu solicitei a troca no Scooby, tá em perfeito estado como novo. E aí pelo Scooby eu recebi um presente de uma inscrita, que na verdade eu tinha colocado um livro, este aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, que eu tinha interesse em trocar esse livro. Livro Nudin, a incrível jornada de uma garota que fugiu da guerra na Síria em uma cadeira de rodas, escrito pela Nudin Mustafa e pela Christina Lamb. A editora é o Universo dos Livros e a tradução é de Elvira Serapicos. Eu fiquei muito interessada por ser um livro de não ficção, que eu gosto muito, escrito por uma refugiada, por uma imigrante, tentando escapar de uma guerra, que é uma situação absurda, e por ser uma autora com deficiência, que eu tenho buscado também mais variedade nesse sentido, né? Mais diversidade. E aí, o livro, olha só, tem várias fotos aqui no miolinho do livro, fotos coloridas da Nudin, da família dela, da situação, do contexto todo. E enfim, a Eleni Borg tinha esse livro para trocar e ela viu que eu queria e me enviou de presente, gentilmente. Eleni, muito obrigada. Além desse livro, ela também me mandou Um Século de Sabedoria, Lições da Vida de Alice Hearst Sommer, a mulher que sobreviveu ao Holocausto, cruzou as décadas e as fronteiras nacionais para desafiar a morte e inspirar a todos nós. Escrito por Caroline Stoessinger, a editora é Selman, e tradução de Marta Argel e Humberto Moura Neto. E pelo jeito esse livro deu origem a um documentário que venceu o Oscar de melhor documentário. De novo, um tema de não ficção, de guerra, que é sempre muito forte, e de testemunho de sobrevivente, que eu acho sempre importantíssimo pra gente ler. E além disso, a Eleni me mandou, olha que coisa fofa, 2 chaveiros, 2 artesanatos muito lindos. Obrigada, Eleni, pelo carinho. Os livros serão muito bem cuidados e lidos. Mais presentes que chegaram em fevereiro, agora por conta do aniversário. A minha irmã, Tati, me mandou 5 livros de presente. Fiquei chocada, porque chegou aqui em casa uma caixa pesada. E são livros bem diversificados, vocês sabem como eu amo, né? Todos eles estavam na minha lista de desejos. Eu sempre faço uma lista de desejos específica para o meu aniversário, que tem a ver com livros que eu tô mais afim de ler naquele momento. Mas a minha lista de desejos permanente, que tem inúmeros livros, eu nem sei quantos tem, fica sempre aí no box de descrição se você quiser dar uma olhadinha. A minha irmã foi na lista de desejos de aniversário e comprou 5 dos livros que estavam lá. Muito obrigada, Tatá, fiquei muito feliz. Um deles, Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, pela editora Palas, tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Teresa Cárdenas é uma autora cubana, então mais uma aí para a lista dos latinos e caribenhos. E o livro vai falar um pouco sobre escravidão em Cuba. Se eu não me engano, esse cachorro velho é o personagem, é o protagonista da história, e ele é uma pessoa escravizada lá em Cuba. Eu acho que vai ser um livro bem tranquilo de ler, porque a letra é grande
e ele não tem um tamanho muito grande, parece quase uma ediçãozinha de bolso. Livro 2 que minha irmã me deu, Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, pela editora Relicário, faz parte da coleção Nós Outras e a tradução é de Mariana Sanches. A Lina Meruane é uma autora chilena que eu li ano passado, um livro dela, e eu fiquei muito confusa com esse livro. Esqueci o nome dele, gente. Mas eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. E eu achei um livro um pouco confuso. Ó a cortina voando por causa do ventilador. E eu achei o livro um pouco confuso, mas era um livro de ficção e bem interessante na construção dele. Mas esse aqui é de não ficção, da Lina Meruane tentando entender uma herança cultural que ela tem, que é uma herança palestina. Por isso o nome, né? Tornar-se Palestina. Eu acho que é um tema que a gente vê bastante do ponto de vista de Israel, geralmente, na literatura. E ter um ponto de vista latino-americano e palestino, de herança palestina, vai ser bem legal. Eu tô ansiosa para ler esse livro. Ela me deu também o livro A Educação como Prática de Liberdade, da Bell Hooks. Na verdade, esse é o subtítulo, né? O título é Ensinando a Transgredir, pela editora WMF Martins Fontes, e a tradução é de Marcelo Brandão Cipolla. Bell Hooks, filósofa dos Estados Unidos, negra, bem ligada a feminismo, a ativismo e a teorias da educação. Infelizmente faleceu em 2021 e eu não li nada dela. Eu acho que ela tem uma trilogia falando sobre educação, e aí eu vi que esse é o primeiro livro, por isso que eu tinha colocado na minha lista de aniversário. Eu quero começar por ele. Parece que ela remete muito a Paulo Freire, que é uma referência mundial, né, no quesito de educação. Vai falar sobre pedagogia engajada, valores, mudança, sobre uma prática libertadora, estudos feministas e etc. Tudo isso nesse livro. Eu não sei se é um livro de ensaios ou se ele é um livro já pensado inicialmente para ser um livro só, né? Como se fossem capítulos. Mas eu vou saber assim que eu ler. Ela também me deu um que eu queria muito, o Santo Inquérito, do Dias Gomes, pela editora Bertrand Brasil. A Bertrand Brasil tem lançado as peças do Dias Gomes nessas edições que eu acho muito lindas, bem tranquilas de ler, né? Peças de teatro. Dias Gomes era um teatrólogo, autor de peças, e ele atuou muito durante a ditadura militar, teve peças censuradas. Eu já li 2 peças dele, e essa aqui me interessa muito porque a protagonista é a Branca Dias, uma personagem que a gente não tem certeza se é histórica ou se é só lendária na história do Brasil, mas ela tem essa questão da resistência. É uma mulher que vai ser julgada pela Inquisição aqui no Brasil. E eu quero ler, acho que já faz uns 2 ou 3 anos essa peça. Eu espero que esse ano eu consiga, espero que vá. E o quinto que a minha irmã me enviou foi Hamnet, um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos, que é Hamlet, de Meg O'Farrell, pela editora Intrínseca e traduzido pela Regina Lira. Eu li um da Meg O'Farrell de não ficção no ano passado, eu acho. Existo. E eu tô curiosa para ler a ficção dela, porque o Existo, eu tinha expectativas muito altas pro livro e não corresponderam. Achei um bom livro, mas nada de extraordinário. E Hamnet vai pegar esse tempo de Shakespeare e, pelo que eu entendi, vai contar sobre essa criança, esse menino chamado Hamnet, que vai sucumbir a uma febre aí na época de Shakespeare. Não sei se tem alguma ligação com o próprio Shakespeare aqui na história, mas eu fiquei muito curiosa. Esse livro foi vencedor do Women's Fiction Award no Reino Unido, porque a autora Meg O'Farrell é da Irlanda do Norte. Então ela é britânica. Tata, muito obrigada por esses 5 livros, não sei como agradecer. Eu tô falando pra vocês que eu tô abastecida de livro. Esse ano foi especial, o pessoal me mandou muito presente lindo. Sem conteúdo vocês não vão ficar aqui sobre livros. E aí chegou uma surpresa tão linda da Carol Vitti, do canal Sou Livro. Primeiro, os marcadores dela, olha que lindos. Eu vou deixar o canal dela aí no box de descrição pra vocês assistirem aos vídeos, seguirem lá. E ela me enviou um que eu falei aqui em vídeo que eu queria muito, eu tinha muito interesse no livro, que é Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. E ela me enviou a edição da Tag Livros. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Quando eu vi, eu fiquei assim,
o que está acontecendo? Porque a Carol já tinha me enviado um presente de aniversário. E ela me mandou um segundo presente, Carol. Você é perfeita. E aí nesse boxezinho que eu mostrei pra vocês, é um box do livro, vem uma revistinha com um prefácio e um pós-fácio e o livro. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só, tem recadinho da Carol, tem mais um marcador combinando com o livro. Os marcadores da Carol também combinam, né? Porque eles são amarelinhos. E esse livro, então, foi publicado pela Nova Fronteira. É uma edição especial da TAG, mas a Nova Fronteira depois lançou a mesma tradução, que é do Leonardo Frois. Olha só, gente. Estou apaixonada. Tem ilustrações. Carol, coisa mais linda. Muito obrigada por mais esse presente. Recebi 2 calhamaços de presente de aniversário. Um deles, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, pela Companhia das Letras. Presente do meu querido amigo Darwin, do canal Seleção Literária. O link pro canal dele também tá aí no box de descrição. Se você gosta das minhas indicações, vai assistir aos vídeos do Darwin, porque eu e ele temos gostos muito parecidos de leitura e impressões de leitura muito parecidas também. Vários livros que eu leio, eu sinto, quando eu assisto o Darwin falando sobre eles, eu falo assim, nossa, é exatamente isso que eu também senti. E bom, já é um romance clássico, acho que no cenário nacional, conta a história da decadência de uma família, então tem todo um drama familiar, um livrão, né? Vamos ver quando que eu vou conseguir ler, gente. Mas ele tem 550 páginas, mais ou menos, 560 por aí. Muito obrigada sempre pelo carinho e pela amizade, nossa parceria, né, de várias leituras conjuntas. Aliás, esse ano eu vou participar de 2 leituras conjuntas com o Darwin. Eu não tô organizando, ele que tá, da coleção Arquivos da Repressão, da Companhia das Letras. E ele tem todo um cronograma, eu vou deixar esse vídeo do Darwin aí no box de descrição, se vocês quiserem ver quais livros ele vai ler em quais meses. Eu vou entrar em 2 leituras, uma sobre a atuação das pessoas LGBTQIA+, na ditadura militar, e a outra sobre os povos indígenas. E o outro calhamaço que eu tenho pra mostrar, eu queria muito esse, Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke, pela editora Seguinte e tradução de José Antônio Arantes. Calhamaço! Este livro tem suas 800 e poucas páginas e foi presente da minha amigona Karina, minha amiga da época da adolescência. A gente estudou juntas e a gente ainda é muito próxima. Aliás, eu tenho um grupo de amigos muito próximos de mim. Eu tenho muita sorte com os meus amigos. E esse é um livro de fantasia que envolve magia no Reino Unido. Eu comecei a leitura dele uma vez no Kindle, mas aquela coisa, eu leio no Kindle à noite antes de dormir, então eu acabo perdendo muito o fio da meada. E eu queria a versão física para eu poder mergulhar na história de verdade. E como eu já tenho ele no Kindle também, dá para fazer esse revezamento, né? Eu tô com uma certa dificuldade de iniciar livros novos, de entrar na história mesmo. Então eu tendo a versão física, eu posso começar na versão física e de vez em quando ler no Kindle também, se eu tiver com a mão cansada, porque, né, o negócio é pesado. Mas muitos elogios para esse livro, viu? É da mesma autora do Piranesi, que foi lançado há pouco tempo e também tá sendo super bem falado. Então eu tô animadíssima para ler esse. Só o tamanho que tá me impedindo de pegá-lo agora, porque eu tô com muita vontade de ler esse livro. Mas quem sabe, chegando aí perto das férias de julho, eu consiga. Cacá, muito obrigada, acertou em cheio. Aliás, gente, esses presentes, não sei nem o que dizer. Vocês são muito bons de presentear. Esse aqui eu faço questão de mostrar porque é um livro que eu comprei na Festa do Livro da USP, em novembro de 2021. Recebi direitinho da editora Loyola. O livro A Filosofia de Tomás de Aquino, Elementos Essenciais, de Ruedi Imbar e Adriano Oliva, tradução de André Luiz Tavares, como eu disse, da editora Loyola, e faz parte dessa coleção Leituras Filosóficas, que eu gosto muito. E a editora Loyola me enviou de novo esse livro com uma carta, dizendo que a primeira edição continha alguns erros, que eles consideraram acima da quantidade aceitável, e por isso eles refizeram a edição do livro e enviaram para quem comprou
lá no site deles. Eu achei de uma atenção muito, muito, muito grande. Então fica a recomendação para comprar também pelo site das editoras, né, que ajuda muito as editoras. E muitas vezes a gente é tratado como um ser humano, né, não como um número. Ver o cuidado que eles tiveram de substituir um livro que eles consideraram que não estava à altura da editora Loyola, né. Então muito obrigada por terem me reenviado o livro A Filosofia de Tomás de Aquino. Um livro de financiamento coletivo da editora Pinar, que tem lançado livraços. O livro A Família do Comendador, de Juana Manso. A tradução é de Regina Simão da Silva, Miriam Cristine da Costa Souza, Luma Virgínia de Souza Medeiros e Maraísa Araújo Silva. E o livro está muito lindo, como sempre, né? As edições da Pinar são super caprichadas. Olha só, veio com... Tem o álbum de família, tem o marcador. É uma história que se passa no Rio de Janeiro e vai falar sobre escravidão. A autora Juana Manso, se eu não me engano, é argentina, mas escreveu uma história que se passa no Brasil. E é um dos primeiros romances abolicionistas que a gente tem no Brasil. Então eu estou empolgada para lê-lo, espero que seja uma leitura bem legal. Quer dizer, eu sei que ela vai ser pesada pelo tema, né? Mas espero que seja um livro enriquecedor. E aí, antes de mostrar as minhas compras de livros físicos, tem um e-book que eu queria falar aqui para vocês, do autor Fabrício Cunha. O Fabrício é um autor da minha cidade, São José dos Campos. Eu gosto muito dos textos dele. Tem um livro de crônicas dele que eu acho sensacional, que é esse aqui, Juro que Tentei, Histórias de um Ferrado Emocional. E o Fabrício é escritor profissional, ele vive disso. E ele acabou de lançar um e-book chamado O Pulso Ainda Pulsa, pela editora Ofício das Palavras. É um livro de aforismos, que são pequenas frases de efeito. E eu acho incrível como o Fabrício consegue ser ao mesmo tempo reflexivo e crítico, assim. Ele é um pouco ácido em muitas das coisas que ele fala. Ele consegue se aprofundar numa coisa em uma única frase. Eu acho isso admirável num escritor. E eu me sinto impactada como leitora. Então eu queria recomendar para vocês esse livro, dizer que vocês podem encomendá-lo pelo Instagram, que é @Fabrício_Cunha, mas o Fabrício sempre consegue me surpreender nos escritos dele. Eu acho que vocês poderiam dar uma chance. E se eu não me engano, esse livro é só em formato digital, tá bom? E das minhas comprinhas de livros físicos, eu tenho aqui para mostrar para vocês 5. Um deles eu já li, mas eu quero reler, e eu queria ter a edição física, que é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. O outro livro, que é no mesmo formato do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu amei, e a cada vez que eu releio, o livro cresce pra mim, eu gosto mais e mais e mais, e eu acho que esse é um complemento ao Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele vai falar sobre essa ideia de utilidade e ligar isso com o capitalismo, né, o sistema em que a gente vive. O Ailton Krenak é sempre extremamente perspicaz, não tem papas na língua, ele fala o que precisa ser dito de maneira direta e muito poética ao mesmo tempo. Ele cria imagens que a gente consegue visualizar aquilo que ele está falando, e eu tô ansiosa para reler, porque eu nem lembro assim muito bem dos detalhes desse livro. Eu só lembro que eu gostei muito e achei complementar ao Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Também comprei um de uma coleção que eu tô de olho há algum tempo e eu resolvi comprar para completar o frete. E aí eu já via se o livro me agradava ou não. E me agradou muito, eu já quero todos os outros da coleção. Felizmente ou infelizmente, não sei, porque, né, vai um dinheiro nisso. Mas é a coleção Vocabulário de algum filósofo, nem sei se esse é o nome da coleção. Mas é sempre assim, vocabulário de Aristóteles, vocabulário de Platão, vocabulário de Kant, vocabulário de Marx, vocabulário de Hobbes. E esse aqui foi escrito por Pierre Pellegrin, pela editora WMF Martins Fontes, tradução de Cláudia Berliner. E esse livro é o seguinte, ele tem um índice remissivo lá no final, ele tem uma lista dos termos em francês, em grego e em português. Então eu achei muito legal essa lista. E aí, no índice, você consegue ver em que página está esse termo. Por exemplo, arte, para Aristóteles, está na página 11. E aí, quando eu chego na página 11, tem uma definição bem breve. É uma página e um pouquinho da outra, metade da outra,
definindo o que é arte para Aristóteles, em que obras se encontram essas definições. Eu achei extremamente prático. E, como eu disse, eu já quero os de outros filósofos, porque para preparar a aula funciona como uma espécie de dicionário especializado naquele autor. Comprei um que desde que eu soube que ia lançar, eu fiquei babando, que é o livro Independência do Brasil, do João Paulo Pimenta, pela editora Contexto. A editora Contexto tem uma coleção chamada História na Universidade, que deve ter mais de 10 livros, assim, talvez uns 15, separados por temas ou por períodos históricos. Então, por exemplo, tem História do Brasil Colonial, tem História do Brasil Império, História do Brasil República, História da África, História Antiga, Medieval, Moderna. Cada livro é um desses períodos. E agora eles estão complementando a coleção História da Universidade com essa coleção chamada Temas Fundamentais, que vai se focar em acontecimentos mais específicos, não num período inteiro, mas, por exemplo, a independência do Brasil, que acontece na transição da colônia para o Império. E, como sempre, escritos por especialistas. O professor João Paulo Pimenta foi meu professor lá na USP, ele ainda é professor lá. E aí ele vai tratar da independência do Brasil não só como um evento, mas como todo um processo. Como é que isso se construiu, que tipo de reverberação aconteceu a partir da independência. E vai problematizar com certeza. Será que somos independentes de verdade? Será que a visão que se propaga sobre a independência do Brasil, aquela de Dom Pedro, sobre o cavalo, nas margens do Ipiranga, é historicamente correta? E para que ela serve? Para que essa narrativa serve? Então, eu já tô doida pro lançamento de todos os outros temas dessa coleção. A editora Contexto, ela é sempre muito boa em temas de história. Eles são bastante focados em ciências humanas, linguagens também. Se você gostar dessas áreas, vale a pena dar uma olhadinha no site da editora Contexto. E aí comprei 2 livros em sebo, um deles que eu estava interessada há muitos anos, já estava na minha lista de desejos há anos mesmo, e é um livro caro, mas eu consegui bem mais barato na estante virtual. O livro Olympe de Gouges, escrito por José Luiz Bouquet, ilustração de Catel Miller e a tradução de André Teles, pela editora Record. É um livrão, mas é uma história em quadrinhos. Então a leitura é bem rápida, eu já estou lendo esse quadrinho, estou terminando. Nas leituras do mês de março, que eu publico em abril, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais do livro, vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas basicamente é a história de uma filósofa e revolucionária chamada Olympe de Gouges, que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela é uma das primeiras filósofas a se colocar muito diretamente a favor dos direitos das mulheres, isso ainda na época da Revolução Francesa, então século XVIII. E esse livro é uma biografia da Olympe de Gouges. Eu gostei muito do traço, viu, gente? Já recomendo pelo desenho, que eu achei muito lindo. E os autores são franceses, o autor que escreveu o roteiro e a ilustradora também. E aí comprei junto com o da Olympe de Gouges, no mesmo sebo, um livro chamado Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética, do autor Michael J. Sandel, pela editora Civilização Brasileira, e a tradução é de Ana Carolina Mesquita. O Michael J. Sandel é filósofo, professor de filosofia em Harvard. Ele tem um livro muito famoso chamado Justiça, que nasceu a partir de uma matéria que ele dava lá em Harvard. E esse aqui ele vai discutir bioética, que é um tema que sempre interessa muito a mim e aos meus alunos. Então, só para vocês saberem os tópicos que ele vai tratar aqui nesse livro, é um livro curto, não sei se dá para ver aí. O livro tem 158 páginas, contando tudo, índice remissivo, notas, etc. Mas ele vai falar sobre a ética do melhoramento, atletas biônicos, filhos projetados e pais projetistas, a nova e a velha eugenias, domínio e talento. Esses são os títulos dos capítulos do livro. Estou muito animada porque eu acho que esse tema da engenharia genética, da biotecnologia, é muito atual. É um dos campos em que a filosofia tem mais a acrescentar para a gente pensar os limites de tudo isso, a regulamentação de tudo isso e os padrões éticos, né?
Então só queria lembrar vocês que todos os livros que eu mencionei aqui no vídeo, se você quiser adquiri-los pela Amazon, por favor, utilize meu link que eu sempre deixo aí no box de descrição. Comprando por esses links, você não paga nada mais por isso, você vai pagar o preço normal da Amazon. A diferença é que o dinheiro, ao invés de ir todo pro dono da Amazon, vem uma pequena porcentagem pra mim, que indiquei o livro pra você. E assim você compra o seu livro normalmente e me ajuda a manter os vídeos aqui no canal direitinho, tá bom? Queria agradecer a companhia de vocês. Acho que eu mostrei livros maravilhosos para vocês acrescentarem também na lista de desejos aí, dependendo do tema pelo qual vocês se interessam, né? Me conta se você já leu algum deles ou se você gostou de conhecer algum deles aqui pelas dicas. E a gente vai conversando nos comentários, como sempre. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!